Oi, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estou aqui no meu trabalho, né, no serviço de pedreiro. Meu servente ele não veio hoje, então estou aqui sozinho, fazendo algumas coisas que dá para mim fazer. Mas eu senti no coração de contar um testemunho que muito tempo aconteceu comigo. Deus falou comigo faz 9 para 10 anos que isso ocorreu na minha vida. Pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Deus é grandioso em fazer nas nossas vidas. Meu pai e minha mãe serviam ao Senhor por muitos anos. Meu pai, ele converteu na idade de 50 anos e faleceu com 79 anos. Meu pai serviu ao Senhor 29 anos na sua vida. Meu pai era um homem que tinha dons espirituais, dom de visão, dom de interpretação de línguas, como diz Paulo na carta aos Coríntios sobre os dons espirituais. Meu pai tinha vários dons pela misericórdia de Deus, era um homem muito usado aqui na nossa cidade, na nossa região. E nesse decorrer dessa trajetória do meu pai, desses 29 anos que meu pai serviu a Deus, e eu fiquei longe da presença de Deus, eu não servia ao Senhor, eu fiquei servindo ao mundo, vivendo as coisas do mundo, né? Continuei trabalhando, fazendo as minhas atividades, enquanto meu pai servia a Deus, ele com minha mãe, né? Os dois o Senhor já levou para a glória. Um certo dia, meu pai faleceu no hospital de base, São José do Rio Preto. E após o falecimento dele, fizemos, né, o enterro, o velório, tudo certinho. Passado aquela semana, depois do falecimento dele, era um dia de final de semana, uma sexta-feira, né? Tinha acabado meu serviço, minha obra, e eu, como costume, eu tinha um costume de passar num bar. Antes de ir para casa, eu tomava minha cerveja naquele bar, era próximo à minha casa. Eu tinha esse costume todo final de semana, né? Passava lá a tomar cerveja. E via as coisas do mundo, estava longe da presença de Deus. Quando nesse dia, nessa sexta-feira, eu parei com o carro na frente da porta do bar. Quando eu fui abrir a porta do bar para descer, o Senhor falou comigo. Nunca imaginei ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo dentro daquele carro, naquele dia. Falou, vai embora para sua casa, tome um banho, que eu quero falar contigo ainda hoje. Eu fiquei sem entender, eu cheguei a abrir a porta do carro, sentado dentro do carro, mas eu não olhava para a rua e não entendia, né? Aquela voz falando de forma audível, né? Aí me assei, saí de dentro do carro, falou comigo de novo. Eu falei, já não te disse eu, vai para sua casa que eu quero falar contigo. Peguei e obedeci, resolvi obedecer a voz. Fui sentido para minha casa. Antes de minha casa tinha uma padaria, eu falei, vou pegar uns pão para comer e vou pegar umas latas de cerveja para me tomar em casa, já que não posso tomar no bar, vou tomar em casa essa cerveja. Dentro da padaria eu estava pegando os pães, peguei os pães, fui na geladeira ali que serve a cerveja, as coisas, né? E quando eu fui catar as latas de cerveja, ele falou comigo novamente, lá dentro da padaria. Já não falei contigo, que eu não quero que você beba, vai para sua casa e eu quero falar contigo hoje. Resolvi obedecer aquela voz, não peguei a cerveja, desci para casa só com os pães. Isso já era em torno de 6 horas da tarde. E quando eu cheguei em casa, eu e minha esposa já dormíamos separados, vivia brigado, né? Inimigo destrói toda a família.
E naquela tarde eu cheguei na minha casa, ela estava com a porta do quarto aberta, se trocando. Era em volta de umas 6, 6:30. E eu perguntei para ela se ela está trocando para quê. Ela me disse, tô indo para o culto, vou para a igreja. Aí eu disse para ela, então você me espera que eu vou tomar um banho e vou para o culto também. Meus queridos, depois daquele dia que eu pisei pela primeira vez dentro da igreja, naquela igreja ali eu permaneci 6 anos, sem faltar nada, indo aos montes, buscando a Deus. E Deus começou a me capacitar nos dons espirituais, assim como Ele tinha capacitado meu pai. E o sobrenatural de Deus foi acontecendo, Deus falava comigo. E eu tinha discernimento para discernir o irmão que estava precisando de uma ajuda, de uma intercessão. Eu tinha discernimento para ver quem estava ali com os espíritos imundos, expulsar. Deus foi capacitando, fortalecendo. Mas com tudo isso também, sobre o negócio de dons, sempre tem os que vão ter inveja também. Mas o que eu quero dizer em tudo isso, nesses 29 anos que o meu pai serviu ao Senhor e vendo o filho dele se entregue à bebida nas ruas, que era eu, quanto que ele não deve ter orado e quanto não deve ter sofrido. Mas um belo dia, 2 mulheres visitaram a minha mãe, depois de tudo isso, depois de eu ter me convertido, tudo certinho. E elas foram visitar minha mãe e elas disseram para minha mãe, o Senhor prometeu e cumpriu. Ele prometeu para o Senhor Tenível, que era meu pai, que ele ia recolher, mas ia pegar o seu filho para continuar essa jornada. Deus é Deus que cumpre, irmão. Meu pai em vida, ele não teve a oportunidade de ver o filho dele ser convertido. Meu pai não teve a oportunidade de ver o Senhor me usar para pregar a palavra por misericórdia, me usar para expulsar demônios. Meu pai não viu nada disso, nada. A única pessoa que conseguiu contemplar um pouco de tudo isso foi a minha mãe. Que Deus só tenha também, Deus a levou ela. Faz uns 2 anos que Deus recolheu ela. Mas minha mãe viu muito. Minha mãe chegou a ver pregações minha mãe conseguiu ver Deus me usando. E Deus usou aquelas 2 moças para dizer para minha mãe, o que eu falo eu cumpro. Eu recolhi o seu Tenível, mas tomei o Júnior para mim, para fazer a minha obra. Então Deus, por mais que a gente esteja na presença dele e ache tardio o fazer de Deus, ele é fiel em cumprir. Deus cumpre nem que for no último momento de salvação. No últimos 45 do segundo tempo para salvar alguém. Se Deus tem um compromisso, se Deus afirmou compromisso com essa pessoa, com este pai, com esta mãe, de salvar esse filho, de salvar essa filha que está perdida, ele há de cumprir. Fique todos na paz do Senhor Jesus.